Papel e caneta, vamos para a segunda parte agora. Isaac em Gerar, vai para Gerar por causa da fome. Deus está falando muito com a gente nesse texto, hein? Muita coisa Deus está falando. Paramos aqui. E todos os poços que o servo de seu pai tinha cavado no dia de seu pai Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. Entulharam os poços, mas não secaram a fonte. Podem entulhar os poços, mas não podem impedir o propósito. Entulham os poços, mas não secam a fonte. Entulham os poços, mas não impede a promessa. Rasgam a túnica, levam José para a prisão, lançam ele na cisterna, mas não impedem o seu propósito. Porque você está marcado pela promessa. E o segredo não está na terra, o segredo está na promessa que está sobre você, na palavra que foi liberada sobre a sua vida. Continuando. Então Isaac foi-se para o vale de Gerar. Expulsar Isaac da terra de Gerar, ele vai para um outro local. Qual é o nome do local? Ah, como eu acho que tudo na Bíblia é profético. Olha o local que ele vai. Ele vai para onde? Olha o local que Isaac vai. Isso aqui é profético, eu não preciso nem aplicar, você já entende. Ele vai para onde? Você vai gerar nesse vale. É para isso que Deus te levou para esse vale, para você gerar. Há algo que está nascendo dentro desse processo. Há uma vocação que está crescendo dentro desse processo. Há um propósito que está sendo desenrolado dentro desse vale. É só você que não percebeu ainda que as dores que você sente são dores de parto. É dor de alguém que vai gerar. É dor de alguém que vai crescer. É dor de alguém que vai multiplicar no meio do vale. Você está dentro de um vale, mas está crescendo. É para isso que Deus te levou para o vale de Gerar. É por isso que Deus permitiu que o processo te levasse para lá, porque é lá que você vai gerar. É lá que você vai gerar. Entende isso? Ele vai para dentro do vale de Gerar. E na minha concepção o nome é profético. Ele vai para o vale de Gerar e olha o que ele volta a fazer. E tornou Isaac.
Isaac vai fazer o quê? Vai tornar a cavar os poços que foram entulhados. Você não pode desistir porque entulharam os poços. Você não pode desistir porque jogaram terra nos poços. Você não pode desistir porque alguém disse que você não vai conseguir. Olha o que Isaac está dizendo, olha o que o texto está dizendo. E tornou Isaac, tornou o que? A cavar os poços. Você tem que voltar a cavar, cara. Não é porque você ouviu não que você vai desistir. Não é porque se levantaram que você vai desistir. Não é porque estão lançando pedra que você vai desistir. Não é porque tem inveja que você vai desistir. Não é porque deu errado na primeira prova do concurso público que você vai desistir. Não é porque deu errado na segunda prova que você fez para motorista que você vai desistir. Não é porque algumas coisas estão entulhadas na tua vida que você vai desistir. Você não pode desistir. Você não tem que desistir. Isaac está mostrando para mim um exemplo de perseverança. Entulharam os poços, mas eu vou cavar de novo. Me tiraram da terra, mas eu vou cavar de novo. Porque a minha energia não está concentrada na inveja dos filisteus. A minha energia está concentrada na promessa que Deus fez. Então eu vou cavar de novo. E o que o texto diz? Olha isso. E cavou poços de água. Cavou o quê? Poços de água. Aí o texto diz: e acharam ali, cavaram, pois, servos de Isaac naquele vale. Cavou aonde? Vocês têm que prestar atenção nos detalhes, gente. Cavaram aonde? Vocês têm que prestar atenção aqui, ó. É os detalhes. São os detalhes. Cavaram, pois, o servo de Isaac. Aonde? Naquele vale. E acharam um poço de água viva. Onde que eles cavaram? Onde que eles cavaram, gente? Não importa o quanto esteja seco, vai sair água nesse vale. Não importa o quanto esteja difícil, vai sair água nesse vale.
Não importa quantos problemas você está enfrentando, vai sair água desse vale. Você precisa cavar, que vai sair água desse vale. Vai sair. Então continua cavando, não importa o que estão dizendo, não importa o que estão falando, não importa o que estão dizendo ao teu respeito, vai sair água nesse vale. Ele começa a cavar, o texto diz que sai água. E os pastores de Geá porfiaram. Isso aqui que é interessante também, né? Eu sei que o sentido aqui não é literal. Perdão, eu sei que o sentido aqui é literal. Esses pastores aqui não é pastor no sentido de igreja, é pastor de quem cuida de ovelha, cuida de campo. Esses pastores de campo contenderam com os pastores de campo de Isaac. Mas eu vou espiritualizar e dizer para você que às vezes vão se levantar pessoas que você não imagina. Inclusive isso aqui. Eu sei que a aplicação correta do texto não é essa que eu estou fazendo, porque esses pastores aqui não é pastor espiritual. Esse pastor aqui é pastor de campo, que cuida de animal mesmo, literal, ovelha, literal. Mas eu posso dizer que às vezes se levantam pessoas que a gente acha que em vez de ajudar, só arruma confusão. Em vez de ajudar, só traz contenda. É claro que esses pastores aqui são pastores de Gerar. É gente que já está com inveja de Isaac. A aplicação certa desse texto é que esses pastores, alimentando a inveja que tinha de Isaac, expulsaram Isaac da terra de Gerar. Agora no vale de Gerar eles estão querendo roubar o poço. Contenderam com o poço que Isaac cavou, ou seja, não cavaram um poço, não fizeram nada pelo poço, mas só porque Isaac estava naquela terra, que era a terra de Filisteu, eles chegaram dizendo: essa água é nossa. Aí olha o que o texto diz, ó. Por isso chamou o seu nome Ezeque. Ezeque não sei se dá para vocês lerem. Ezeque no hebraico significa contenda. Os pastores porfiam com os pastores de Isaac. Isaac não questiona, não reclama, ele está no direito dele. Ele poderia dizer: o poço é meu, eu cavei, eu trabalhei. Só que o que o texto diz? Que Isaac saiu dali, chamou o nome daquele poço de Ezeque e foi procurar outro poço, ó. Ele não ficou lutando pelo aquele poço, mesmo que ele tenha o direito, porque quem cavou foi ele. Mas ele não quis papo com aquele poço. Por isso que ele colocou o nome daquele poço de contenda. Por que ele não ficou com Ezeque? Porque Ezeque veio debaixo de contenda. Então deixa a contenda pra lá, cara. Se estão brigando por causa de poço, dá um poço.
Se estão questionando por causa de poço, deixa o poço. É título que eles querem? Ficam com o título, mas não ficam com a promessa. Ficam com a terra, mas não ficam com a promessa. Ficam com a porta, mas não ficam com a promessa. Ficam com o poço, mas não ficam com a promessa. O que tem contenda não vale a pena você levar para a tua vida. Então deixa essa contenda para lá. Eu sei que você está no teu direito, eu sei que foi você que cavou o poço, mas é Ezequiel, não é? Então deixa Ezequiel para lá. Não vale a pena lutar por coisa que está debaixo de contenda, cara. Entendeu isso? Não invista seu vigor, sua energia em coisas que tem contenda. Foi isso que Isaac fez. Isaac saiu dali e foi cavar outro poço. Cavaram outro poço. Aí os pastores vieram novamente e também porfiaram sobre ele, dizendo: esse poço é meu. Aí Isaac saiu, colocou o nome do poço de quê? Por isso chamou de Sitna. O que significa Sitna no hebraico? Ódio. Isaac deixa o primeiro poço, Ezequiel, contenda. E agora roubam também o segundo poço. E ele coloca o nome de Sitna, que no hebraico significa ódio. Se tira a tua paz, não vale a pena, cara. Se tem contenda, não vale a pena. Pare de lutar por coisas que custam a tua paz. Você está lutando por algo que está debaixo de contenda. Você está lutando por algo que está debaixo de problema. Você está lutando por algo que está debaixo de divisão. Você está lutando por algo que está debaixo de... Sabe, está tirando a tua paz. Então não vale a pena. Deixa Ezequiel para lá. Deixa a Sitna para lá. Esses homens estão de olhos no poço, nos poços. Esses homens estão de olhos no lugar. Esses homens estão de olhos, sabe, na circunstância. Você tem muito mais do que o poço. Você tem o dono da fonte dentro de você. Você tem uma promessa que está sobre os teus pés. Então deixa Ezequiel e Sitna para lá. Ele parte dali, então vai cavar um terceiro poço. Vão porfiar e não vão porfiar com ele esse poço. E ele vai colocar o nome de Rehobote. Por que o nome vai se chamar Rehobote? Porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra.
só levaram porque o poço não era seu. Porque o que Deus tinha para você era Reobote, não Ezeque nem Sitna. O que é seu ninguém leva. Então fica tranquilo com aquilo que se foi. Porque o que está para chegar é muito maior do que todos aqueles que cavaram. Eu vou repetir isso. O que está para chegar é muito maior do que todos aqueles que cavaram. Todos aqueles que você cavou. O que está para chegar é muito grande. É Reobote, é terra larga, é crescimento. Então não vale a pena ficar brigando por Sitna nem por Ezeque, porque Reobote é muito maior do que os dois. Entendeu isso? Então os outros se foram porque os outros não eram aquele que Deus tinha preparado para você. O que Deus tinha para você era terra larga e terra de crescimento. Então não fique triste porque levaram Sitna e levaram Ezeque. Porque quem chega em Reobote não se preocupa mais com Ezeque e Sitna. Quem chega em Reobote não se preocupa mais com os outros poços. Porque esse aqui é muito maior. É muito mais largo. É local de crescimento. E para fechar, e depois subiu a Berseba. Presta atenção aqui, ó. Cara, tem umas coisas na Bíblia que eu acho assim, eu sou apaixonado pela palavra. Vocês percebem na forma como eu aplico, né? Olha aqui. Isso aqui você não vai ver em nenhum lugar. Você não vai ver em YouTube, você não vai ver em vídeo dos outros. Você vai nascer. Isso aqui é coisa que o Espírito dá. É o Espírito que se revela aos homens. O Espírito que habita em mim. Mas eu vou aplicar sem forçar o texto. Preste atenção. Quando ele chega a Berseba, depois subiu dali em Berseba e apareceu o Senhor naquela mesma. Quando ele chega em Berseba, o Senhor aparece. Preste atenção nessa revelação aqui. E apareceu o Senhor naquela mesma noite. Quando ele chega onde? Em Berseba. Depois de ter passado todo o processo, o Senhor aparece para ele. Olha o início do capítulo 26. E apareceu-lhe o Senhor e disse, olha a mesma expressão, né? Quando ele está para tomar uma decisão e sair da terra por causa da fome e procurar a terra de Gerar, o Senhor aparece. Tá vendo? Apareceu o Senhor e disse: habita na terra que eu te disser, tal, vou prosperar o teu caminho, blá, 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 blá. Tá. Aí durante a posição dele em Gerar, no meio desse processo ele vai sofrendo, ele vai, né, mentindo, aí Abimeleque descobre a mentira, ele vai trabalhar na terra de Gerar, ele vai crescer, os filisteus vão ficar com inveja, isso vai ser um processo árduo. Aí ele vai perder as terras que ele conquistou aqui em Gerar e vai para o vale de Gerar, já com outro nível de prosperidade, mas ele vai para o vale cavar novos poços. Ele cava o primeiro, cava o segundo, rouba uns poços. Terceiro poço, no terceiro poço ele consegue ficar, que é Reobote. Quando ele chega em Berseba, Deus fala com ele de novo. Isso aqui é um detalhe que só quem tá muito ligado pega. Ó, Deus fala com ele no início da saída para o processo e Deus fala com ele aqui, ó, no final do processo.
Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite. O Senhor aparece depois que o processo já foi concluído, depois que ele chega em Reobote. O Senhor aparece no início do processo, quando ele tem que tomar uma decisão para sobreviver com a família por causa da fome, e Deus fala, não vá para o Egito. Deus dá uma direção, ele entra no processo, aí ele vai para Gerar, rouba uns poços, passa aquela luta toda. Aí quando o processo termina, Deus fala de novo, apareceu o Senhor. E naquela mesma noite, vou soltar duas coisas fortes aqui para vocês.
Deus fala no início e no final do processo, mas não diz nada no meio, porque o silêncio dele faz você aprender. É por isso que Deus fala com Isaac no início e também se revela no final. Mas você não vê Deus se manifestando novamente no meio. Você vê sim Deus descortinando para Abimeleque uma mentira. Que Deus vai fazendo assim com a nossa vida. Ele vai agindo no meio do processo de maneira oculta. A gente às vezes não consegue ouvir a voz dele, mas a gente sente que ele está agindo. Porém ele fala conosco no início, se revela no final, mas fica em silêncio no meio. O meio do processo é o lugar do silêncio, porque enquanto ele fica em silêncio, nós aprendemos. Você já ouviu a voz de Deus na ordem de partida, não já? Deus não te fez promessas? Deus já não falou com você: eu vou fazer coisas grandes na tua vida, você vai ser um vaso em minha mão, vou te levar em lugares grandes, você tem um ministério. Deus te deu um pontapé inicial. Só que agora você está no meio de um processo que você ainda não chegou no resultado. E no meio desse processo, Deus está como? Em silêncio. Porque esse é o momento que você vai aprender. O silêncio de Deus faz você aprender. O silêncio de Deus te prepara. Entende isso? Quando ele chega em Berseba, Deus fala. Porque Berseba é o lugar que Deus quer que Isaac chegue. É só aqui que Deus fala de novo. Deus fala antes, quando Isaac ia tomar uma decisão e Deus viu perigo, porque ele queria ir certamente para o Egito. Por isso que Deus falou: não vá para o Egito. Que tinha muita gente indo para o Egito, porque o Egito era, entre aspas, um sinal de fartura. Então tinha gente crescendo, a fome não tinha alcançado tantas pessoas ainda lá. Só que Isaac não vai para o Egito porque Deus falou para não ir. E a vontade de Deus é que ele chegasse aqui, ó, Berseba. Quando ele chega em Berseba, Deus fala. Você que está orando, pedindo para Deus falar com você, tem um lugar certo para Deus falar. Tem um lugar certo que Deus se revela. Deus não se revela na tua vontade, Deus não se revela no teu querer, Deus não se revela quando você quer. Tem um local certo. Berseba é o lugar que Deus quer Isaac. Quando ele chega no local que Deus quer, Deus se manifesta. Deus não vai se manifestar para falar com você andando você no meio da rebeldia, andando você no meio da mentira, andando você para longe da direção dele. Quer ouvir a voz de Deus? Vai para o lugar da direção dele, vá para a vontade dele, vá para o propósito dele, porque tem um lugar certo para ele falar. Tem um lugar certo para Deus se revelar. Deus não se revela em lugares que você caminha na mentira, na desobediência.
Você tem que estar aliado com o propósito de Deus. Tem um lugar certo que Deus fala. Esse foi o Bíblia, papel e caneta. Olha quanta coisa do céu a gente recebeu hoje, ó. Vamos fazer um resumo. Conclusão: os problemas nos fazem andar. Deus te avisa para te livrar dos perigos. Isaac age por medo e não por fé. Deus sempre vai deixar uma janela. Cuidado que a mentira abre feridas e não cura. A verdade machuca, porém cicatriza. Deus vai revelar a verdade para que ninguém te toque. Ninguém prospera na mentira. O lugar da vergonha será o palco da sua vitória. O teu crescimento incomoda quem não cresce. Tamparam os poços, mas não secaram a fonte. Podem entulhar os poços, mas não podem impedir o propósito. Você vai gerar nesse vale. Você não pode desistir porque entulharam os poços. Vai sair água nesse vale. Deixa a contenda para lá. Se estão brigando por causa de Ezequiel, deixa a contenda para lá. Se tira a tua paz, não vale a pena, deixa a Sitna para lá. Estão brigando por Ezequiel, estão brigando por Sitna, deixa para lá. Porque o que é seu, ninguém leva. O que é teu, ninguém vai roubar. O que é teu, ninguém tira. Deus fala no início e no final do processo, mas não diz nada no meio, porque o silêncio dele faz você aprender. Tem um lugar certo para Deus falar. Esse foi o Bíblia, papel e caneta. Te aguarda aqui o próximo domingo às 11h41 da noite. Você que está vendo pelo YouTube, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações.